A gente vê ali que em Lucas 1, João Batista no ventre dele ali, ele já meio que, desde a infância dele, ele já sabia que ele queria pre- preparar o caminho para o Senhor vir. Aí você vê a vida de João. O cara é simplesmente dito pela boca do próprio Jesus como o dos nascidos de mulheres, ele era Maior, o né? maior. E você vê a vida dele. Ele tinha uma alimentação restrita e você, como foi citado no texto, você vê que João, ele jejuava e os discípulos dele jejuavam. É verdade. O texto fala sobre. É verdade. O texto Exa a gente lê como acusação, mas esquece que era uma prática, é Exatamente, verdade. sim. Caramba. Aí você vê, antes da vinda de Cristo, já tinha essa prática. Quando Jesus vem, ele cresce e ele vai iniciar o ministério dele, ele é conduzido ao deserto e lá ele vai, claro, para ser tentado, mas você vê que o mesmo espírito que leva ele, que conduz ele para lá para ser tentado, induz a ele o jejum. Você vê que Jesus passa 40 dias sem comer nada. O que a gente pode meio que conjecturar é que ele bebia a água ali, mas ele não comia. Então, antes de iniciar o ministério dele, ele vai lá e tem essa prática com ele. Ele carrega essa disciplina junto. Aí Jesus morre, ele sobe aos céus e o que vem, como já foi dito, antes dos discípulos serem revestidos de poder, eles ficam lá em Jerusalém orando e jejuando. Então, mais uma vez, para dar continuidade à missão de Cristo, você vê a prática do jejum ali. Depois, o Espírito se estende a nós, gentios, você vê mais uma vez a prática do jejum ali. E, com certeza o jejum ele também não vai ficar de fora quando o Senhor vir. Porque o texto de Joel 2, ele deixa bem claro que quando Deus ele convoca o povo, ele convoca para uma consagração em jejum. Em Joel 2,12, o Senhor fala para o profeta Joel: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Verso 15: tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar. E orem: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Ou seja, a gente vê no texto
que o jejum do fim dos tempos ele vai ser o jejum mais insano que a história da Terra não viu ainda. Você vê que até as crianças estão incluídas nele. Você vê que as pessoas que acabaram de casar ali vão ter que sair da sua lua de mel e vir buscar a Deus pelos tempos em que ali estão sendo vividos. Ou seja, se a gente não tem uma prática de jejum a partir de hoje, dificilmente a gente vai conseguir viver esse tipo de consagração que Deus exige quando acontecer ali o ápice da volta de Jesus.